Pronto. Vamos lá, pessoal. Vamos lá. Segundo ano. Meu segundo ano. Gente, isso aqui não é um microfone, não. O professor de vocês não é tão tecnológico, não. Isso aqui é um fone de ouvido que eu pendurei aqui, ó. Tá vendo? Pra ficar igual aquele cara que comenta as receitas. Aquelas receitas malucas que o povo faz. Que ele fica, diacho, que fez tal coisa? É frieira, não sei o quê. Pra poder ficar igual, pra ficar aqui, ó. Parecendo um microfone de Ana Maria Braga. Gente, vamos lá. Nós temos um assunto, um tema para poder terminar hoje e o exercício para poder corrigir, não é isso? Então vamos lá. Vocês lembram que o tema da primeira unidade que a gente trabalhou foi o surgimento da filosofia, né? O início da filosofia. Nós vimos lá, né, que a filosofia não começou na Grécia. Porém, o primeiro lugar aonde a filosofia foi sistematizada, ou seja, tem registro escrito, né? Tem biografia das pessoas que trabalharam aquele tema, tem a história documentada do que aconteceu naquela época e as pessoas deixaram livros, né, escritos com todo o passo a passo, né, dos raciocínios, dos argumentos e dos questionamentos que eles desenvolveram naquela época. Então, de novo, a filosofia não surgiu na Grécia. A filosofia veio de muito, muito, muito antes, né? Índia, do Oriente, da Ásia. Porém, porém, o que ficou para a história, o que ficou nos livros de história, é que o primeiro lugar onde a filosofia foi sistematizada, e eu acabei de explicar aqui o que é sistematizar, é organizar, é escrever, é fazer parte da história, é ser documentado, né? O primeiro lugar onde isso aconteceu foi na Grécia, tá claro? E assim, a gente viu que a filosofia surge na Grécia porque nesses outros lugares, antes da Grécia, a filosofia estava muito ligada à questão religiosa, né? Deus existe, né? De onde é que vem a chuva? Por que que existem as estações do ano, né? Por que que o homem sofre e tal? Então, antes a filosofia estava muito, muito ligada às questões da religião. Na Grécia é que a filosofia adquire uma autonomia da religião. A filosofia passa a não se importar apenas com religião, mas passa a se preocupar com questões existenciais, questões da vida, do mundo, das coisas, da existência, né? Dos fatos, do que é bom, de o que é ética, né? Como chegar na verdade, como viver bem. Então veja que essas questões não têm absolutamente nada a ver com religião. E é aqui que o raciocínio da filosofia muda, né? A filosofia sai de uma questão religiosa e passa a se tornar uma coisa maior, né? Que não se ocupa somente da religião, mas se ocupa também de uma coisa maior, que é a existência, a vida, a morte, o bem, o mal, o que é bom, o que é certo, o que é ético, como viver bem, qual é o melhor governo, como é que se governa, como é que o Estado deveria agir para a vida das pessoas. Então, é aqui que a coisa começa. E isso é muito importante. Eu falei para vocês na unidade passada que a importância disso é que toda a filosofia depois da Grécia, né, depois dos gregos, vai se basear nesse raciocínio. Ou vai tentar levantar um edifício sobre esse raciocínio, ou vai tentar questionar, né, esse raciocínio, vai tentar dizer está errado, entendeu? Então, você percebe,
pelo menos na filosofia, você percebe a relevância do tema quando aquelas coisas são discutidas durante muito, 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 muito tempo e ainda levanta debates. Vocês vejam, a gente está em 2020 e tantos, nem sei mais que ano é esse, por causa de pandemia, nem sei que ano é que a gente está. Mas a gente está no ano 2020 e tantos e ainda discutimos sobre filosofia grega. Ah, é porque está no livro, é porque está na escola. Não é, é porque é relevante, é porque é importante. Desde lá, daquela época, e eu já falei isso para vocês, que se discute sobre democracia. Até hoje discutimos sobre democracia. Vocês entendem? A importância de uma coisa é, é correspondente a quanto tempo ela permanece sendo discutida, né? Veja quantas pessoas na história já falaram coisas que foram esquecidas, foram deixadas de lado, que já não fazem mais sentido, porque não são mais relevantes. O que é relevante é o que ainda é discutido, né? O que é relevante é o que ainda impacta na vida das pessoas. E é sobre isso que a gente vai falar hoje, né? Pegando esse gancho da questão do raciocínio, da questão do desenvolvimento de argumentos, né, para estabelecer a filosofia, a gente vê que existiu um movimento na filosofia de questionar, como eu acabei de falar, o que é bom, o que é mal, o que é bem, o que é certo, o que é errado, o que é verdade, o que é a vida, o que é a existência. Então, essas questões sempre fizeram parte da filosofia e todos os autores, né, a grande maioria dos autores, buscam enfrentar essas questões, né? Buscam tentar investigar respostas para essas questões durante um período, né? O pessoal começou a entender de que seria muito complicado dar respostas para essas questões. Porque, primeiro, como é que a gente ia ter certeza de que aquela resposta é a resposta certa? Segundo, a partir de quais experiências, né, a pessoa passou para poder chegar naquela resposta? E segundo, baseado em que aquela resposta é válida? Então começou a ter todo esse questionamento na filosofia sobre como se chegar numa resposta, como chegar na verdade, como chegar numa afirmação que é essa afirmação aqui é verdadeira, eu posso garantir que isso aqui é verdade. Então, para onde a filosofia foi buscar apoio para sustentar as suas verdades, sustentar os seus argumentos na coisa mais exata que existe, que é a matemática. Aí vocês vejam, eu falei para vocês lá na primeira unidade de que a matemática, a física, a química, a biologia, todas essas ciências surgem a partir da filosofia. A filosofia que é a base dessas ciências. É a partir do questionamento de como construir uma casa em cima da outra para que não caia, né? É que é desenvolvido os cálculos de área, de resistência, de material, né? É buscando entender por que as pessoas ficam doentes. É que se investigam o organismo, se investigam os tecidos, os órgãos, as células. Então, a filosofia é a base da ciência moderna. Todas essas disciplinas surgem a partir da filosofia. E, em determinado momento, a filosofia se volta para uma das suas crias, né? Se volta para a matemática, porque não existe resultado diferente para 2 mais 2. O resultado é um só, é um resultado exato, é um resultado preciso. Deixa eu abrir aqui a cortina. Ou fica ruim, fica péssimo. Fecha a cortina. Não existe nenhuma resposta diferente para isso. Então, né, a gente deduz que 2 é verdade que 2 mais 2 é igual a 4. E é isso que a filosofia busca, né? Certeza. Busca, naquela época, né, na época do autor que a gente está tratando aqui, que é Descartes.
É isso que a filosofia busca: certeza, precisão das respostas, a verdade. Então, né, a filosofia e alguns filósofos importantes vão se basear na matemática para poder formular seus raciocínios, porque é a certeza mais certa que tem, né? É a garantia de que o caminho que você está trilhando para responder é o certo, é o melhor possível, porque é exato, não tem erro, né? Faz parte da verdade do universo. Um mais um ser igual a dois. Não tem para onde correr. Não existe absolutamente lugar nenhum que isso não seja verdade. Então, essa busca por verdade, essa busca por certeza que vai motivar o autor que a gente está estudando, que é Descartes, né? A primeira coisa que ele vai se deparar é o seguinte, que existe na matemática, né, a matemática é baseada em raciocínio lógico. 8 dividido por 2 é lógico que vai dar 4. Um mais um é lógico que vai dar 2. Né? Se eu pegar a área de um quadrado e fizer aqui esse multiplicador, vai dar tal valor, acabou. Você pega um triângulo, retângulo, né? E faz ali do cateto da hipotenusa, blá, 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 e vai dar aquele resultado, não importa. É seguro. E é atrás disso que a filosofia de Descartes estava atrás, de segurança, de poder afirmar alguma coisa e estar seguro daquela resposta. É seguramente verdade essa resposta. E é isso que Descartes vai atrás e vai criar esse movimento chamado racionalismo. E o que é o racionalismo? É a razão como conhecimento seguro, né? É a razão, é o raciocínio. É isso que é seguro, né? As experiências são falhas, nossas interpretações, nossos sentidos são falhos. A gente pode ouvir uma fofoca achando que é uma coisa e passar para frente que é outra. A gente pode ver uma coisa e se enganar, né? A gente pode sentir o gosto de uma coisa, tá ruim. Mas para outra pessoa que mora perto do lixo, por exemplo, e que é acostumada a comer coisas estragadas, o paladar dela não vai ser igual ao nosso. Então, o que é que Descartes vai trazer? Não é possível confiar nos sentidos. A única coisa que a gente pode confiar é na razão, é no raciocínio. E aqui Descartes tem um problema muito grande, porque, na verdade, dois problemas. O primeiro problema é o seguinte: é, segundo o raciocínio, segundo o conhecimento, né? O conhecimento está aí, o conhecimento é infinito. O conhecimento é como os números. O número não tem fim. Você começa a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e vai contar até infinito, porque não tem fim, né? Então, o conhecimento não tendo fim, você cria um problema porque o ser humano é limitado. O ser humano tem um limite de capacidade do que pode aprender. Não é porque o ser humano é burro, mas é porque, por exemplo, a gente morre. Então, nós podemos aprender durante a vida toda, durante 70, 80 anos aprendendo. Só que, o que a gente vai conseguir acumular de aprendizado não é o todo, porque o todo é muito mais do que esses 70 anos que a gente passou aprendendo. Porque né, existem muito mais coisas. Então, o tempo, por exemplo, é um limite para o ser humano conhecer, porque a gente tem limites. E esse vai ser o primeiro problema de Descartes, né? O primeiro problema que ele vai ter que resolver, que é os limites do conhecimento humano, né? Até onde é possível o ser humano conhecer, né? Até onde a gente pode alcançar o conhecimento, sendo que o ser humano é um ser limitado. Segundo problema que Descartes vai enfrentar. E é um problema que todos os autores da filosofia enfrentam. O problema é o seguinte: é,
todos os autores da filosofia, a grande maioria, se não todos, precisam enfrentar a questão de Deus. Existe? Não existe? É bom? É omisso? Né? Existe livre-arbítrio? Não existe? Todos os autores da filosofia, um momento ou outro, precisam enfrentar essa questão. E vejam o problema. Descartes viveu numa época em que a Igreja Católica perseguia as pessoas que discutiam esse tipo de assunto, né? A Igreja Católica mandava para a fogueira, a Igreja Católica perseguia. Então, existia um limite de até onde a pessoa poderia questionar as coisas, porque senão a Igreja Católica cobrava. Meu irmão, você está maluco? A Terra é redonda? Você está doido? Né? A Terra que gira em torno do Sol, você está maluco? Não foi Descartes que disse isso, é claro. Eu estou trazendo exemplos da época de coisas que foram questionadas pela Igreja Católica como erradas, como questionamentos que feriam a religião. Então, Descartes vai ter que enfrentar essa questão de Deus, né? Assim como diversos autores, porque, né, quem questionava ia para a fogueira, era queimado vivo, e ninguém quer morrer, né? Ninguém gostaria de ser queimado vivo. Então, qual é a saída de Descartes? Descartes vai entender de que o ser humano é o único ser dotado de razão, dotado de raciocínio. Isso é a primeira conclusão para Descartes. Veja como é que ele vai usar para poder se sair desse questionamento. Primeira coisa, o ser humano se difere das plantas, se difere dos animais, se difere dos objetos, porque o ser humano tem a capacidade de raciocinar, tem a capacidade de desenvolver raciocínio, tem a capacidade de racionalizar as coisas, né? Nenhum animal usa matemática, nenhum animal usa a geografia para poder saber o tipo de rocha. Quem usa dessas classificações, quem usa o raciocínio para estruturar o conhecimento desse jeito, são os seres humanos. E Descartes vai entender de que a razão, né, é um dom divino. Porque dentre todos os animais, todas as plantas, todas as coisas, Deus escolhe o ser humano. Deixa eu tocar na minha cabeça aqui. Escolhe o ser humano para poder dar essa capacidade, né? Aí o que ele vai argumentar? Bom, né? Eu não sou otário. Eu não quero morrer queimado. Então, se nós somos a única espécie que tem esse dom, que tem essa capacidade, e esse dom foi dado por Deus, então, né, raciocinar, questionar, racionalizar as coisas, né, é fazer a vontade divina, é fazer a vontade de Deus no mundo, que é usar os dons e as capacidades que ele nos deu. E assim Descartes resolve o problema com a Igreja Católica, né? Ele tira o corpo dele e resolve dessa maneira. Então, veja, é a partir dessa capacidade de raciocínio, essa capacidade de racionalizar, né, que Descartes vai trazer que, né, tanto a filosofia quanto a ciência precisa se basear nisso para poder se estabelecer, né? É aqui que a filosofia precisa estabelecer a pedra fundamental dela, aonde toda a filosofia vai se erguer a partir do raciocínio lógico, a partir desse tipo de raciocínio, né? É necessário questionar, é necessário levantar questões sobre as coisas, e essas só surgem a partir da racionalização, a partir da racionalidade, né? Encarar as coisas de maneira racional. Então, né, enfim, Descartes traz essa contribuição para a filosofia e essa questão, como eu falei, de Deus, né, de raciocinar, de ter raciocínio, é um dom de Deus. E ao usar esse dom, a gente faz a vontade de Deus na Terra, né, é a partir do uso do raciocínio
A partir do uso da razão é que é possível chegar na verdade. É a partir do uso da racionalidade que é possível construir argumentos que nos coloquem na direção de afirmações verdadeiras, que é o que a filosofia buscava, a filosofia de Descartes buscava. Então, a frase mais conhecida de Descartes, que tem no livro de vocês, penso, logo existo, é justamente para justificar essas afirmações, essas ideias, esses argumentos que ele tinha, de que é a partir do raciocínio que eu entendo o mundo, né? E eu estou no mundo pensando, questionando, porque eu tenho esse dom, porque eu tenho essa capacidade. Então, eu sei que eu existo, porque Deus colocou esse dom na humanidade. E eu realizo a vontade de Deus raciocinando, sendo um ser racional. Então, eu penso, logo eu existo. Eu só existo porque eu uso essa faculdade, eu uso essa capacidade de raciocinar. Se eu estou no mundo, não raciocino, não questiono, não levanto questões, eu não estou usando a minha racionalidade, não estou fazendo a vontade de God, não estou fazendo a vontade de Deus. Então, eu estou aqui para quê? Para que eu estou existindo? Se eu não uso a principal característica que Deus deixou apenas para a humanidade. Então, eu só existo porque eu raciocino. Eu raciocino porque Deus deu essa característica para a humanidade e apenas para a humanidade. Esse dom que Deus nos deu é que me faz raciocinar. É através dessa racionalidade que eu uso para entender que eu existo. E só existe, né? Eu só existo, só justifico a minha existência porque eu raciocino, porque eu uso o dom que Deus me deu para agir no mundo. E essa é são os principais pontos da filosofia de Descartes, né? Aqui a gente tratou das principais coisas e a gente parte para o exercício para dar uma olhada aqui e vai ficar um pouco mais claro, né? Algumas coisas. Eu tenho tentado, nessa unidade, fazer um pouco diferente do que eu fiz na unidade passada. Na unidade passada, primeiro eu fazia a aula, né? Depois eu passava o material para ser lido e só depois fazia o exercício, uma atividade, para tentar ver como é que vocês iam render a partir disso, né? Essa unidade eu estou invertendo. Primeiro eu estou passando o material para vocês lerem, para vocês se situarem no tema, né? Anotarem, terem dúvidas, me perguntar. Vocês pouco fazem isso, né? E depois eu tenho passado a atividade para vocês colocarem em prática aquilo que vocês leram, aquilo que vocês assistiram, né? E aí sim, no terceiro momento, eu venho aqui, faço um fechamento do assunto, explico um pouco mais, detalho um pouco mais as coisas e corrijo as atividades. E vocês aí comparam com o que vocês fizeram para ver se está mais ou menos na mesma linha. Eu expliquei no vídeo anterior dois problemas que eu estou tendo com diversas turmas, inclusive com a de vocês, que é o esforço mínimo para poder fazer as coisas. A disciplina de filosofia é uma disciplina para a gente ir além, é uma disciplina para a gente pegar elementos, né, e colocar dentro do aprendizado. Não é uma disciplina que a gente vai 2 mais 2 é igual a 4. A gente está estudando um autor que fala sobre isso. Porém, nos exercícios, é possível que vocês expandam, né, o conhecimento de vocês. É possível que vocês tragam mais elementos para incrementar as atividades de vocês. Então, né, por isso que eu reclamei do esforço mínimo que vocês fazem para as coisas. Que é pegar uma questão, responder não e passar para a próxima. E querer que eu pontue uma questão dessa. Vocês reclamam comigo depois que ficaram com média 5. Aí vocês tenham paciência também, né? Vamos lá, gente. O exercício aí, a primeira questão do exercício, né? Eu coloquei qual a frase mais conhecida de Descartes. Eu falei aqui, vocês leram no texto, vocês viram no vídeo, né? De que a frase mais conhecida de Descartes é letra A. Penso, logo existo. E eu acabei de explicar da onde é que Descartes tira isso.
qual é o passo a passo do raciocínio de Descartes até chegar nessa frase que fez ele ser conhecido até hoje sobre isso, né? Por ter dito, por ter elaborado isso. E é uma coisa que eu já falei para vocês. Os autores de filosofia que a gente estuda aqui, gente, vocês têm que ter noção de que esse pessoal criou o raciocínio. Porra, o cara tirou do nada, ele elaborou um raciocínio, ele criou uma explicação para o mundo, criou uma explicação para as coisas. É um exercício assim, é um esforço brutal que a pessoa faz. Não é com músculo, não é com braço, porque a pessoa poderia ser cotó, poderia ser sem nada, mas é um raciocínio que se faz, velho, ó, aqui dentro, entendeu? Que é criar alguma coisa, criar um raciocínio, criar uma explicação sobre as coisas. Isso aí é incrível, isso aí é fenomenal. Numa época sem internet, sem você poder ir ali na casa de alguém para poder conversar, porque né, essas pessoas eram isoladas, tinham que trocar carta, esperar meses pela resposta de uma carta para concluir seus raciocínios e tal. Numa época onde tudo era bastante diferente. Vamos lá, a segunda questão: qual a importância do método para a filosofia? Isso tem lá no texto. O que é o método? Que eu falei também como sistematização. O método é a maneira como as coisas são organizadas. O método é a maneira como você faz alguma coisa. Como é que você abre uma lata de ervilha? De milho ali, pronto, ervilha, vamos lá, ervilha. Qual é o método para abrir uma lata de ervilha? É pegar o abridor e croque, 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 abrir. Qual é o método? O método é usar um abridor, né? Numa partida de futebol, qual é o método para conseguir vencer a partida? O método para vencer a partida é fazer gol. Como é que se faz gol? Com estratégia, com organização, com planejamento, com jogadas ensaiadas, né? Com resistência. Então, qual é o método para conseguir aquilo? É fazer o gol, é ter estratégia, é ter organização, é dividir cada um em uma posição, é combinar as jogadas. É isso é que é o método. O método é como você organiza para chegar naquele objetivo. Sendo que, aqui em filosofia, qual é o objetivo? Conhecer. Qual é o método da filosofia? Levantar perguntas, levantar questões. Nós conhecemos as coisas à medida que levantamos questões sobre a coisa. Tá claro? Segunda questão: qual a importância do método para a filosofia? Letra D: organização do passo a passo do raciocínio para mostrar como chegou àquela solução, né? Organizar o passo a passo dos argumentos, organizar as questões que você vai utilizar para investigar aquele tema, né? É organizar o seu raciocínio para levantar questões que levem você a conhecer aquele tema. Esse é o método da filosofia. Nesse caso aqui, para Descartes, já que a gente está estudando Descartes, como tem lá no texto de vocês. Terceira questão, para Descartes. Para Descartes, Deus não existe, a letra A. Deus poderá existir no futuro, quando a ciência se separar da religião. A gente discutiu aqui separação de ciência e religião. A gente não discutiu. Então, não tem por que vocês marcarem a letra B. Né? Letra C. Existe, é a perfeição, é eterno, infinito, onisciente, onipotente e não depende do pensamento humano para existir. Ou letra D, pode existir, não existir, depende. Veja que isso tem lá no texto de vocês. O que Descartes busca é a precisão, né? E eu acabei de falar que diversos filósofos durante, né, os séculos, sempre, um momento ou outro, precisam enfrentar essa questão de Deus existir ou não e quais são as características de Deus, né? Então, como eu falei, assim, Descartes acredita que existe e a resposta certa é a letra C.
tá bom? Isso tem lá no texto de vocês. Quarta questão, qual o objetivo de separar religião e ciência? Isso aí já é uma coisa, né, uma questão um pouco além, que eu coloquei, assim. Não tem necessariamente no texto, mas a gente pode, a partir do que a gente viu aqui na aula, né, a partir do que a gente viu sobre Maquiavel, por exemplo, a gente pode tentar responder essa questão. Letra A. Através do método, construir explicações sobre a realidade que pudessem ser provadas e questionadas pela investigação rigorosa com a ajuda da matemática. Nós acabamos de falar disso aqui. A questão certa é a letra A. Letra B. Pensar sobre a vida e a morte. Letra C. Criar matemática e aritmética. Descartes não criou nada. Já existia. Né? A matemática, muitos séculos antes de Descartes nascer. Tirar o poder das mãos dos pares corruptos, colocando a matemática no lugar de Deus. Que hora foi que Descartes falou isso? Que hora foi que a gente leu sobre isso? Não tem nada a ver. A resposta certa é a letra A. Aí tiveram duas questões abertas para vocês escreverem, né? A partir do que vocês conseguiram entender dos vídeos e do texto. Aí vamos lá, quinta questão. Para Descartes, os sentidos podem nos enganar, e não só a razão pode ser a origem e a fonte de um tipo de conhecimento seguro. O que ele quis dizer com isso? Eu abri a aula de hoje, né, depois que eu falei dos gregos, eu falei dessa necessidade de Descartes, de se basear, de se alicerçar, de se fundamentar a filosofia sobre bases sólidas, sobre bases que pudessem, que possibilitassem a chegar a uma verdade. E qual foi a base que eu falei que Descartes usou para chegar nesse fim? A matemática, né? A razão, o raciocínio lógico, a racionalidade, né? Então a questão, a depender do jeito que vocês colocaram, a grande maioria colocou, né? Respondeu a questão. Alguns mais satisfatórios que outros, mas conseguiu responder. Ok, né? Mas a ideia era isso, era que vocês entendessem que a busca de Descartes era por uma base sólida, era por uma base onde ele pudesse erguer o edifício de conhecimento que ele estava querendo construir. E a base que ele utilizou, né, o alicerce, a fundação que ele utilizou para isso foi a matemática. Tá claro? E a sexta e última questão, Descartes dá muita importância ao raciocínio e ao uso da razão para o desenvolvimento da ciência. Para ele, o fundamento do conhecimento verdadeiro está no sujeito pensante. Olhe, eu acabei de explicar sobre isso. De que o raciocínio, a racionalidade, é um dom que só o ser humano tem, né? Dom este dado por Deus. E usar o raciocínio é realizar a vontade de Deus na Terra, né? É fazer a vontade de Deus. Um ser humano que não usa suas capacidades para raciocinar, para questionar, para investigar, é um ser humano que praticamente não existe, porque o único diferencial que o ser humano tem é o raciocínio lógico e ele faz a opção de não usar. Então está existindo para quê? Eu penso, logo eu existo. Você não pensa, você não questiona, você não investiga nada. Então o que é que você está fazendo vivo? Só colocando comida para dentro e botando comida fora por baixo? Não precisa estar aqui para isso, né? Não precisa estar vivo. Então, para Descartes, a vida só faz sentido se você usar os dons e as faculdades mentais que só o ser humano tem para, né, tentar buscar uma vida melhor, tentar buscar fazer o que é importante, que é o quê? Pensar, raciocinar, questionar, refletir, levantar questões. Tá claro? Segundo este autor, por que razão o raciocínio questionador é incompatível com a religião? Aí vocês poderiam, né, responder
como bem parecido, e aqui é o que eu falei para vocês, que é o que me chateia. Nós vimos essas questões lá em Maquiavel, não foi? Sobre como a religião e a política são coisas diferentes. Aqui, no caso, a gente está falando de religião e ciência. Né? A ciência tem determinados objetivos, principalmente a filosofia, tem determinados objetivos, e a religião tem outros objetivos. Salvação da alma, né? A vida eterna, né? Fazer as coisas boas para agradar a Deus. Isso é um objetivo, são os objetivos da religião. Os objetivos da ciência são outros, é buscar resposta. Né? Por que é que chove? Por que Deus quer? Isso não é resposta. A ciência quer saber qual é o ciclo do oxigênio, qual é o ciclo do nitrogênio na natureza. Né? Por que, que o vulcão entra em erupção? É porque Deus quer. Isso não é resposta. Chega desse tipo de resposta. Né? Existem as placas tectônicas que se movimentam sobre o magma da Terra, que ao se chocar ou passar uma por cima da outra, elas criam esses atritos, criam terremotos, criam erupções vulcânicas e tal. Então é isso que a ciência busca. E é isso que a religião busca. Então, as respostas que foram no sentido de diferenciar os objetivos de uma e de outra, né, que tentaram trazer ali os caminhos diferentes que cada uma tem, foram as respostas mais bem elaboradas, assim. E também, mais uma vez, a grande maioria conseguiu raciocinar direitinho, algumas respostas incompletas, mas eu acho que, no todo, foi relativamente satisfatório, assim, as respostas dessas questões. Então, eu peço para vocês que vocês prestem atenção direitinho no que foi dito aqui nesse vídeo, na explicação que foi feita, né? Comparem com Desculpe, compare com as coisas que vocês colocaram no caderno de vocês. Eu chamei a atenção, não copia só quem vai entregar. É importante que todos tenham no caderno as perguntas e as respostas para poder estudar depois. E esse é o momento de você pegar o que você fez com o que eu disse aqui e comparar uma coisa com a outra. Eu estou aqui no privado agora. Podem vir tirar dúvidas, podem perguntar o que vocês quiserem. Ah, eu respondi tal coisa e você disse que é de tal maneira. Tá certo do jeito que eu fiz? O que foi que eu errei? O que é que está incompleto aqui? O que é que eu poderia ter feito e tal? Então vocês sabem que todos nós estamos sempre abertos para tirar as dúvidas de vocês, talvez não no momento que vocês perguntam. Aqui durante a aula não. Tudo que vocês abordam aqui durante a aula, a gente consegue encerrar na aula. As coisas fora do horário da aula, a gente não responde imediatamente, mas uma hora ou outra a gente responde e nunca deixa vocês na mão, assim, né? Deixa vocês boiando, assim, muito doido, sem, sa- sem saber onde vocês estão, né? Eu estou sem saber onde eu estou. Então, gente, a última coisa que eu gostaria de falar nessa correção é para vocês prestarem atenção. Todas as pessoas que estão listadas, eu vou colocar a lista das pessoas aqui uma hora ou outra, quanto as pessoas que chegaram agora, os alunos que chegaram agora em maio, os alunos que chegaram agora em abril, né, que não tem todas as notas da primeira unidade, dia 12/6 é a recuperação da unidade, da primeira unidade. É o último dia que tem para poder fazer essa recuperação. Não tem mais tempo. Os alunos novos que chegaram agora, que não têm nota nenhuma da primeira unidade, ou os alunos que agora, junho, estão me mandando atividade de abril, que eu não vou aceitar. Não existe isso. Né? Atividade de março, de abril, me enviando agora. Não faz sentido. Então, vocês que estão com notas pendentes, que estão com o nome na lista da recuperação, dia 12, na aula que nós vamos ter no sábado, eu não sou nem pai, nem mãe, nem nada de vocês. Eu sou o professor. A relação que a gente tem aqui é de diálogo, né? É de construção juntos. Então, no dia 12, no sábado, me procurem para poder fazer a recuperação. Eu não tenho como ir atrás de vocês todos para oferecer nota. Ou venha fazer avaliação aqui, venha tirar sua nota, para você não ficar sem nota aqui na unidade. Não tenho como fazer, ficar pagiando vocês assim desse jeito.
Não tem como, zero condições. Você que está com nominalista, você que sabe que não está na média, na unidade, na primeira unidade, por favor, me procure no dia 12, pedindo para fazer a recuperação da primeira unidade. Senão, o senhor ou a senhora vai ficar sem nota. O senhor e a senhora que voltou agora só por causa da Bolsa Presença, que eu sei que todo mundo precisa, vocês passaram a primeira unidade toda sem fazer nada e agora querem voltar? Ok, nenhum professor que é carrasco vai vetar que vocês participem disso. Porém, nós não podemos pagiar, ficar atrás de vocês para dar nota. Dia 12, no dia da o último dia da recuperação da primeira unidade, me procure no privado, no horário da aula, para fazer a sua atividade de recuperação. Tá claro, pessoal? Tudo bem por hoje? Então, ficamos por aqui e na aula que vem nós continuamos nossas atividades e partimos para a próxima, tá bom? Eu desejo um bom resto de dia para vocês. Se for à noite, que vocês tenham um bom descanso e nós nos vemos em breve, tá bom? Valeu. Até.